Jornal 91. Nesse final de semana, Curitiba acabou voltando para a bandeira laranja. E tá todo mundo prestando atenção, porque a segunda-feira começou diferente aí para o curitibano, principalmente para os comerciantes, Flávio, né? Começou mais agitada, né? A gente já percebe isso no mais trânsito. Gente na rua, né? Mais gente na rua, bandeira laranja, dá para você sair com mais calma, mais cautela. Todos aqueles cuidados básicos, é tudo sempre muito importante. E com isso, algumas atividades e serviços passam a funcionar com regras menos rígidas de horário e de modalidades de atendimento. Outras permanecem suspensas devido ao cenário da pandemia da Covid-19, que ainda exigem atenção a estas outras atividades. O novo decreto, gente, tem validade até o dia 14 de abril, conforme explica agora no Jornal 91, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. No último sábado pela manhã, todos nós recebemos a informação da mudança para a bandeira laranja e o prefeito fala agora no J91. Nós conquistamos, após 23 dias de severo isolamento social, o livramento dos serviços de saúde. Caiu o índice de retransmissão. Derrubamos de 1,41 o índice de retransmissão do coronavírus pela metade. Hoje nós temos 0,73, 0,77. Isso significa que a pandemia está cedendo. Mas nós precisamos ainda nesse longo percurso até um tempo de cura que vocês intensifiquem a lavagem de mãos, o álcool em gel, o uso da máscara e intensifiquem também os cuidados de distanciamento respiratório e isolamento social. Isto feito, com a vacinação, abril ou maio nos trarão com certeza a cura plena desse flagelo. O comércio de Curitiba reabre segunda-feira nas condições da bandeira laranja. Bandeira laranja, gente, são 7h22. A média móvel de óbitos é um indicador que ainda apresenta pequena redução. O prefeito falou aí da taxa de transmissão que caiu pela metade, 1,41 para 0,70 e alguma coisa, 77. A gente já explicou aqui no Jornal 91, mas nunca é pouco para a gente dizer, né? Nunca é demais. Aquela taxa de 1,41 significa o quê? Que cada 100 pessoas transmitem o novo coronavírus para 141 pessoas. Agora, 100 pessoas transmitem o vírus para 77 pessoas, mais ou menos por aí. Mas ainda é um número grande, gente. Super alto, né? É um número super alto, por isso que estamos na bandeira laranja. A gente chegou no pico máximo, bandeira vermelha, agora a gente recuou um pouquinho, alerta máximo na bandeira laranja ainda. O epidemiologista da Secretaria Municipal da Saúde, Diego Espinosa dos Santos, disse que o impacto das medidas restritivas em relação ao número de mortes, ele sempre tem um resultado mais longo, mais tardio, né? Porque existe um tempo entre a contaminação e o agravamento da doença. Então a gente está esperando, torcendo, né, para que os números diminuam, porque o número de mortes ainda está lá em cima. Apesar do número de casos ativos ter diminuído bastante, esses números caíram bastante em Curitiba, mas o número de óbitos ainda é muito alto. Então, aquele período com mais casos, no início lá da bandeira vermelha, ele ainda está impactando no número de mortes. Mas a gente ressalta aqui, Enemar, aquilo que a gente já falou e vem falando sempre, no recuo das bandeiras, seja para vermelha para a laranja, no caso agora, seja da bandeira laranja para a amarela, isso vai acontecer se você ajudar, se você aí em casa ajudar. É claro, os gestores também, mas todos precisam ajudar. Não dá pra gente imaginar que tá tudo liberado, gente. Não tá não. É a bandeira laranja no alerta máximo. Você tem que pensar que quando a mudança de bandeira, gente, aumenta a nossa responsabilidade. A gente tem que continuar se protegendo, né? E, claro, com aquelas nossos hábitos de saúde, protegendo para se afastar do vírus. Não adianta mudar a bandeira e a gente escancarar tudo, sair por aí fazendo aglomeração, não vai adiantar nada. Então você tem que continuar se protegendo e se defendendo. É a única arma. Distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, que a gente sempre fala aqui, Flávio, né? E aí o que você falou, Enemar, na questão da aglomeração, infelizmente, nós tivemos situações que a gente vai trazer daqui a pouquinho no Jornal 91, situação de aglomerações em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, onde a polícia teve que intervir em função
da situação que não pode, né? Não dá para aglomerar, estamos na bandeira laranja. Voltamos para a bandeira laranja, naquele cuidado máximo ainda. Bom, nós estamos de volta à bandeira laranja a partir de hoje, segunda-feira, bandeira laranja em Curitiba. E lembre-se do seguinte, 11 cidades, 11 municípios da região metropolitana também seguem o decreto de Curitiba, você vai acompanhar agora. Vamos à reportagem de Marcelo Galiano, são 7h25. O governo do estado revogou o decreto que previa regras de circulação mais rígidas em 11 municípios na região metropolitana de Curitiba, antecipando o retorno das atividades não essenciais nas cidades do chamado Primeiro Anel, aquelas mais próximas à capital. O estado acompanha a decisão da Prefeitura de Curitiba, que antecipou para segunda-feira a reabertura do comércio. As mudanças acontecem nas cidades de Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, 4 Barras e Campina Grande do Sul. Até o dia 15 de abril, as cidades paranaenses seguem as mesmas medidas. Apesar de contar com algumas restrições, atividades comerciais na rua, galerias e centros comerciais e serviços não essenciais dos municípios com mais de 50 mil habitantes poderão funcionar das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação, e sábado exclusivamente nas modalidades delivery e drive-thru, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os shopping centers poderão abrir ao público das 11 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação, e no sábado apenas nas modalidades delivery e drive-thru, no mesmo horário. Os municípios com menos de 50 mil habitantes devem seguir a regulamentação municipal. Continua proibida a circulação de pessoas entre as 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Ficam de fora desta regra apenas os profissionais e veículos vinculados a atividades essenciais. Também continua proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público e coletivo no mesmo horário, em todos os dias da semana. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem abrir para o público de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, com ocupação máxima de 50%. No entanto, na modalidade de delivery, podem funcionar sem restrição de dia e horário. Os templos, igrejas e outros espaços devem realizar suas atividades de forma preferencialmente virtual. Em casos de atividades presenciais, deve-se respeitar o limite de 15% da ocupação. Repórter Marcelo Galiano. Muito obrigado aí ao repórter Marcelo Galiano. Deu para você acompanhar aí os principais pontos, as situações em relação à bandeira laranja, principalmente em relação ao comércio aí. E aí as pessoas estão dizendo, e em relação às aulas, nas escolas públicas, tanto a Prefeitura de Curitiba quanto o governo do estado já afirmaram que as aulas presenciais só vão retornar depois que professores e trabalhadores de educação forem vacinados contra a Covid-19. Até que enfim, né? Bom, aqui para a Prefeitura de Curitiba, pelo que disse o prefeito em relação às vacinas que chegam e ao público prioritário, deve começar a aula presencial só no segundo semestre. Pelo que disse o governador Ratinho Júnior na semana passada, com as doses da vacina que chegam ainda para o mês de maio. Então a gente vai aguardar, não há uma data definida para as aulas presenciais nas escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino aqui em Curitiba. Detalhe, então a gente vai acompanhar o que vão dizer na sequência após a vacinação. E aí nas escolas particulares, elas estão autorizadas a funcionar no modelo híbrido a partir de hoje, segundo resolução da Secretaria de Saúde do Paraná. Com um detalhe também, prevê o limite de 30% dos alunos nas salas de aula. Então alguns vão para a escola, outros ficam em casa. Na semana seguinte, inverte o processo. Isso para escolas particulares, gente, viu? Vamos torcer exatamente de fato que ninguém se contamine, porque se houver um caso de corona nas escolas particulares, tudo volta para o modelo online. É uma situação que a gente vai ficar monitorando, Enemar, que não dá para saber, né,
Infelizmente esse coronavírus, o vírus é super traiçoeiro. E é um monitoramento não só nosso aqui, né, da imprensa, mas também o monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde Estadual. Todo mundo está de olho para saber se vai funcionar bem ou não. Caso tenha alguma situação envolvendo aí o coronavírus em alguma sala de aula, vai parar novamente, com certeza absoluta.